E aí, mais que amigos, para quem não me conhece, eu sou Raoni, tá começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que diz a Igreja Católica sobre a política. Esse assunto que é tão polêmico, né? Resolvi trazer ele aqui hoje para vocês. Primeiro porque sou católico, né? Tenho muitos amigos meus que me seguem aqui, assistem meus vídeos e também são da Igreja Católica, mas porque eu vi uma publicação de uma pessoa que é da religião e me chamou muita atenção, eu fiquei bastante intrigado. Que ela dizia assim, abre aspas, a Igreja Católica nunca na sua história foi racista, fecha aspas. E isso é uma grande mentira. A gente sabe que houve um período inquisitório na Igreja Católica que ela perseguia dentre vários segmentos, né, principalmente judeus, mas também tinham pessoas negras que eram perseguidas, enfim, mas esse não é o ponto principal do vídeo. Em si, a declaração de uma pessoa cristã, né, que fala uma coisa dessa, e também o que diz a igreja sobre essas atitudes, porque muitas vezes as pessoas usam da sua fé e do que acreditam na religião para justificar algum ato político. Então, se você gostou desse tema aí, se inscreve já no canal, já deixa seu like aqui e vem comigo! E aí, para a gente entender bem esse assunto, eu resolvi dividir esse vídeo aqui em três partes. A primeira parte, vou falar para vocês que Jesus, ele foi o maior político na história da humanidade. Isso é uma coisa que eu já afirmei para vocês no primeiro vídeo aqui desse canal. E aí, quem não assistiu, no final desse vídeo vai lá e assiste. Mas, reafirmando aqui, Jesus ele foi o maior político porque Jesus, ele, aí falando como história, né, contando a história, não como um católico. Ele disse que veio enviado por Deus para a Terra através do Espírito Santo, né, foi gerado por uma mulher, e aí ele pregava que a gente deveria amar uns aos outros, a gente deveria tirar dos mais ricos e dar aos mais pobres, a gente deveria acolher os pecadores. Ele tinha os seus discípulos, né, pessoas que seguiam aquilo que ele pregava, enfim. Então tudo isso que Jesus fez foram atos políticos. Quando Jesus ficava em silêncio era um ato político. Então hoje, quando a gente fica em silêncio, é um ato político. Quando a gente faz alguma atividade nesse sentido, também está sendo um ato político. E a gente precisa compreender isso para entender a relação da Igreja Católica com a política. E no segundo ponto, a gente precisa compreender por que a Igreja não faz o que prega nesse quesito em relação à política. A Igreja ela é formada por uma base hierárquica. A gente tem a figura do Papa, né, que representa São Pedro, tem um colégio de cardeais, que representa os apóstolos, e a gente conhece mais popularmente das reuniões que a gente vai trocar de Papa, né, que os cardeais se reúnem através do Espírito Santo, né, eles decidem pela Igreja, e aí a gente tem os arcebispos, bispos, padres, até chegar a mim e a você, que somos meros leigos na Igreja Católica, que não exercemos cargos de coordenação, nem temos o sacramento da ordenação. E a Igreja ela se aproxima do sistema democrático, certo? Que é um sistema que o poder vem do povo. Na Igreja, o poder vem de Cristo, certo? Na Igreja hierárquica, todo o poder vem de Cristo. O Papa, ele age através da ação do Espírito Santo sobre ele, e aí o poder vem de Cristo que age através do Espírito Santo. E no sistema democrático, o poder vem do povo. E por que a Igreja tem o sistema hierárquico e acredita no sistema democrático? Porque o sistema democrático, dentre os sistemas políticos existentes no mundo, é o que mais se aproxima do que Jesus pregou, que é o que eu falei no começo. E na terceira parte eu trago aqui para vocês o YouCat. Tudo que eu já falei já foi tirado aqui do YouCat, mas essa parte especial eu queria trazer aqui para ler para vocês, porque uma pergunta que a gente se faz muito é se devem os cristãos se aproximar da política, né? A igreja tem um pensamento sobre isso, está aqui no YouCat, e eu queria ler para vocês, que as atividades político-partidárias não são compatíveis com os serviços dos bispos e presbíteros e demais membros de ordens religiosas da Igreja Católica. Eles devem estar abertos a todos. E isso quer dizer que um bispo ele não pode indicar ao seu fiel, à sua ovelha, né, qual partido político ele deve seguir, onde ele deve acreditar. E sim no sistema democrático, num todo. Ele deve acreditar de acordo com os pregamentos de Jesus no Evangelho. Ajudar os mais pobres, os mais carentes, as crianças, os idosos. A igreja deve seguir esse pensamento e não o pensamento de um partido político em si. E aí, quando você vê um partido político usando o nome de Deus para defender os seus ideais, não acredite, não siga, porque isso é totalmente errado e vai contra os ensinamentos da igreja. E outra pergunta que o Catecismo traz é o que diz a igreja sobre a democracia, né, sobre esse sistema democrático. E ela fala que a igreja apoia a democracia porque entre os sistemas políticos, o que eu falei para vocês, que tem melhores condições para uma realização de igualdade perante a lei dos direitos humanos.
Ou seja, ela se assemelha mais aos ensinamentos de Jesus. Então, o sistema democrático tem essa semelhança com os ensinamentos de Jesus e por isso a igreja defende a democracia. E ela segue dizendo assim, que a história ensina que nem a democracia oferece uma absoluta proteção das violações da dignidade e dos direitos humanos. Ou seja, nem a democracia é perfeita, certo? A igreja reconhece isso e já coloca aqui no seu catecismo e segue dizendo que ela corre sempre o risco de se tornar uma ditadura da maioria sobre a minoria. A democracia ela vive de pressupostos que nem ela mesma consegue garantir. Isso aí não é um entendimento só da Igreja Católica, mas do próprio regime democrático. Por exemplo, a nossa Constituição Federal ela é embasada na democracia, mas ela permite sofrer algumas alterações, porque ela entende que ela não é perfeita, certo? E aí, esse também é o entendimento da Igreja. E por isso, especialmente os cristãos, devem observar se não são soterrados valores sem os quais uma democracia não subsiste. Os cristãos eles não devem colocar todos os valores na democracia, certo? É mais ou menos isso que o catecismo traz aqui pra gente, mas ele também fala, como eu falei algumas vezes aqui pra vocês, que é o sistema que mais se aproxima dos ensinamentos de Cristo. E aí eu queria encerrar esse vídeo aqui com uma mensagem para vocês, dizendo, para ficar de uma forma bem clara sobre aquele pensamento que eu vi, e eu falei aqui no começo do vídeo, todo cristão, ele deve ser antirracista, antifascista e tudo o que for para defender uma democracia, um ambiente que a gente viva numa igualdade social, que a gente se aproxime dela. Isso é inerente e substancial à doutrina cristã. Então, se você é cristão e está do lado ou defende regimes de opressão ao seu semelhante, você não é cristão, certo? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso é uma verdade da igreja. Se você está por aí defendendo regimes que ofendam o próximo, que rebaixem, né, as outras pessoas, você não está sendo cristão, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Beijo do Raul e me segue nas outras redes sociais, certo? @RaulNeguiar. Valeu!